Kim continua lançando acusações em lugar de refutação. Eu disse que poderia ter entendido errado uma colocação dele. Isso pode ter acontecido pela rapidez que falamos nos áudios, mas não disse que não entendi o que quer dizer sabaton. Mas ele nunca mostrou ocorrência de sabaton em relação a sacrifícios, mesmo porque o contexto de Colossenses 2 nada fala de sacrifícios. No versículo 14, na palavra dogma sim, deixa claro que não se trata de sacrifícios, como disse o seguidor de Ellen. Temos que salientar a todos que mente e diz que você disse o que você não disse. Ele saiu de um grupo de debate por isso. Ele disse que eu chamei Pedro de desorientado, algo que eu nunca disse. Agora ele está dizendo que eu falei que a palavra baraka não quer dizer adoração. Eu disse que não quer dizer apenas adoração, mas também tem um sentido de abençoar. Está no dicionário Strong. Outra coisa importante a esclarecer é que a palavra sábado não aparece em Gênesis 2:3 para definir dia semanal, mas apenas para traduzir a palavra descanso. Quem disse que não iria falar sobre Mateus 5,17, sobre os termos para fim e destruir? Claro que ele não vai. Ele levou um checkmate. Tentou ludibriar os que acompanham o debate, traduzindo destruir por fim. Falta ele também gabarito para falar sobre isso, pois o texto mostra que Jesus não veio destruir, catalessai, e se cumprir, finalizar, pleru, checkmate. Já mostrei ao Kim, em João 5,20, os motivos porque Jesus não foi morto, embora seus inimigos planejassem. Quem diz de forma desonesta que eu não respondi a pergunta dele e mudei o foco, embora eu tenha respondido com clareza. Ele até mesmo reproduziu a pergunta dele errada, dizendo: como pode alguém violar algo santo através de algo ordenado por Deus? Mas a pergunta foi: pode alguém violar algo santo através de um serviço determinado por Deus? Como alguém que nem sabe ao certo o que perguntou pode dizer o que eu não respondi? Ele disse que não se viola por um ato santo outra coisa santa. Entretanto, o texto de Mateus 12,5 mostrou ao contrário. Em Levítico 23,2 diz que todos os dias sabáticos e seus sacrifícios são chamados de santos. Aos sacerdotes realizarem outros atos religiosos que eram santos, violaram o sábado santo. O que expliquei foi que se poderia violar algo santo cerimonial por outro. Porém, nenhum mandamento moral poderia ser violado para nenhum serviço. A palavra de Deus diz que em Deus não existe variação. Quem tenta achar um texto onde um mandamento moral poderia ser violado por outro moral? Ele cita o fato de Deus ter ordenado que se matasse por causa da idolatria. Morreram naquele dia 3.000 homens. Quem disse que foi violado o mandamento não matarás? Jura? A palavra no caso em hebraico é hazak, que no caso o sentido é de não assassinar. Por isso que matar em caso de guerra e para aplicar a pena capital não era violação esse mandamento, pois não era assassinar como ensinava a lei. Ao ordenar a morte, quando o povo idolatrou para aplicar a pena capital, isso não era violação da lei, e sim aplicação da justiça. Levou um checkmate novamente. Continua a pergunta: que outro mandamento moral poderia ser violado para realizar serviços a Deus ou de misericórdia em quem? Êxodo 20:10 fala que o sábado só poderia ser guardado por dentro das portas de Israel, mostrando que o sábado era geográfico e exclusivo para judeus. Sendo assim, todos tinham que cumprir o sábado na casa do judeu, inclusive os animais. Pergunto: como o sábado pode ser moral, ser estendido a animais que não têm senso moral? Qual era o benefício moral ao animal? Analisando as afirmações do Márcio Amaral, decidi trabalhar alguns pontos e expor seus erros. Ele disse que matar, de Êxodo 20:13, vem da palavra hazak, que seria não assassinar. Mas percebam o erro sutil do Márcio ao realizar uma péssima exegese do texto, novamente omitindo pontos interessantes. Olha só, hazak significa matar, assassinar, cometer homicídio premeditado. Êxodo 32:29 mostra que se trata de homicídio premeditado. Israel não estava em guerra como tentou expor o Márcio em um exemplo de assassinato sem consequências. O verso 30 e 31 desmorona de vez o erro do Márcio, pois Moisés diz ao povo e ao próprio Deus que tal mal, abre parênteses, matar, fecha parênteses, foi pecado, que segundo 1 João 3,4 é violar a lei de forma consciente, né? E que teriam consequências, mas Moisés intercedeu pelo povo. O Márcio nada citou sobre criar imagens de escultura, prestar-lhes culto e chamar o nome de Deus em vão, primeiro, segundo e terceiro mandamento, que foram também violados ali, checkmate. Mateus 5,17, pleru e catalu. Catalu significa destruir, dissolver, derrubar ou tornar inútil, mas veja que Jesus diz: não vi fazer isso. Pleru, apesar de significar também, abre aspas, cessar, fecha aspas, não se encaixa aqui nesse contexto, pois estaria Jesus em contradição. O Márcio disse que eu não tenho gabarito para expor outro sentido, então resolvi gabaritar minha resposta.
John Albert, pastor batista americano e presidente do Seminário Teológico Batista do Sul, diz o seguinte: cumprir é a tradução de uma palavra grega que significa tornar claro, completar, encher, executar plenamente, realizar, aplicada a qualquer obra ou dever. James Strong, metodista e criador da Concordância Strong, presidente e professor de literatura bíblica na Universidade Troy de Nova York, professor de teologia exegética no Seminário de Teologia Drill, ele diz o seguinte: Jesus devia cumprir a lei e os profetas, mediante completa execução da vontade revelada de Deus. Desde que a lei é um transcrito da santidade de Deus, suas exigências, como uma regra moral, são imutáveis. Isso demonstra não aplicar um fim. Charles Haddon, diz o seguinte: para demonstrar ele jamais pensou em abrogar a lei, nosso Senhor testemunhou cumprir todos os preceitos em sua própria vida, também demonstrando não ser um fim. Jamiel Fawcett Brown alega que não vinha abrogar a lei, mas estabelecer a lei e os profetas, referindo-se a Mateus 5,17, checkmate. Eis a teologia do pastor Márcio Amaral, alegar que o sábado se limita dentro das portas de Israel e para animais. Gênesis 26,5 e Êxodo 16,4 ao 30 diz que a lei foi para pessoas. Eclesiastes 12 e 13 diz que é dever de toda a humanidade obedecer os mandamentos de Deus. Não fala nada sobre animais. Deuteronômio 11, 26 ao 28, Deus cita para pessoas os mandamentos. Neemias 10, 29 é dado os mandamentos para pessoas. O sábado foi feito por causa do homem. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Nada citando em relação aos animais. É lógico que o Márcio, mais uma vez, se atrapalhou em sua desonestidade e fraqueza teológica, pois a exegese demonstra que Deus proibir ao homem exercer qualquer atividade de interesse pessoal no sábado, seja através de seus filhos, escravos ou forasteiros. Muito menos pode o homem realizar atividades trabalhistas, através de animais na agricultura ou outros serviços. O Márcio também esqueceu disso, checkmate. Em relação aos mandamentos, Deus diz assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, se referindo a pessoas. Quando a gente vai para 1 João, capítulo 2, versículo 2 ao 3, Deus diz que aquele que diz que o homem não guarda seus mandamentos é mentiroso. Não pode um animal estar incluído ali. Quando a gente vai para 1 João, capítulo 5, versículo 2 ao 3, se refere a pessoas. Também, aquele que ama aquele que gerou, ama também daquele que é gerado. Amor a Deus, amor ao próximo. Não pode ser referente ao animal. O Márcio também esqueceu disso. Quando a gente vai para Apocalipse 14, versículo 12, diz aqui: aqui estão os santos de Deus, aqueles que perseveraram nos seus mandamentos, se referindo a pessoas e não animais. O Márcio tenta, de desonestidade, provar que o sábado é cerimonialismos, E ele faz uma grande lambança, um erro de exegese gravíssimo, principalmente nessa última pergunta. Então, assim, o Márcio nada apresentou em relação à lei, quando a gente falou do capítulo de Mateus, 5, não é isso? Ou Mateus 12. O Márcio, ele não fala nada em relação à lei, depois que eu provo que a lei reflete o caráter de Deus, não contendo nada que venha a trazer uma abolição ou violação. Na realidade, o Márcio, ele se contradiz, já que o próprio Cristo usa do ponto de vista dos seus acusadores, e ele cita serviços sacerdotais que são santos perante Deus, ordenados por Deus, que não pode causar nenhum tipo de violação ou profanação do Santo Sábado. Checkmate. O seguidor haitiano mostra total falta de honestidade e incapacidade hermenêutica ao tentar explicar e contextualizar a palavra razar, que significa matar ou assassinar. Para salvar o sábado da flagrante característica cerimonial de Mateus 12,5, afirmou que ao Deus ordenar por meio de Moisés a morte dos que idolatraram, houve ali a violação de mandamento de não assassinar. Para isso ele diz que ao haver premeditação na morte dos idólatras, se violou o mandamento. Repararam como pegou pesado na leiguice? O fato é que a pena capital na lei nunca foi a violação de não assassinar. Obviamente que a aplicação dessa lei era premeditada, mas a premeditação para matar, que a palavra razar estava referindo-se, não é simplesmente a premeditação em si, mas a premeditação feita para assassinar por banalidades, vinganças ou qualquer intuito que não seja dentro da guerra do Senhor e pena capital. Seria uma contradição Deus ordenar não assassinar
e mandar violar essa lei depois. Vejam, por exemplo, que ele mandou apedrejar um homem porque apanhou lenha no sábado. Mandou Josué apedrejar outro por violar o mandamento de não tocar o maldito. Em 2 Samuel 2, 31 ou 39, Joabe mata Abné por vingança, o qual Davi chama de malfeitor. Em 1 Reis 2,5, explica o texto ao afirmar que Joabe foi violador porque matou em tempo de paz, ou seja, sem ser em período de guerra. Eu não disse que Êxodo 32, 29 era em guerra, como mentiu Kim outra vez. O fato ali era pena capital. E sendo assim, não era assassinar dentro do que proibia a lei. Ele disse que não falei nada sobre fazer imagem, idolatrar e chamar o nome de Deus em vão. Ora, primeiro porque não houve violação de tomar o nome de Deus em vão. Segundo, todos os mandamentos violados tiveram o decreto da pena capital, que não era violação ao não assassinar. Logo, seu argumento é irrelevante. Quem se possuir o devido gabarito buscou nos sites adventistas teólogos que concordassem com ele sobre Mateus 5,17. Mas vejam só, ele novamente usa da mentira para enganar os que ouvem. Em uma de suas fontes, ele cita James Strong, como na realidade é Augusto Hawkins Strong. Ele é batista aqui, e não metodista, que tentou aparentar que o escritor do dicionário de grego Strong apoiava as ideias dele. Que feio! Tanto a palavra catalassai como pleru está no infinitivo aorisco ativo, da ideia de execução simples em dado momento. Vejam que abrogar está dando sentido a cumprir, ou seja, não vim destruir e sim finalizar. Por isso que Jesus disse que todo o J e tio seria cumprido, ou seja, executado toda a lei nele. O texto corrobora com Romanos 10,4, onde Paulo diz que a lei tem seu fim em Cristo, usando a palavra telos, para confirmar que em Jesus terminou a lei. Quem se atrapalhou e tentou enganar quando traduziu o catalassai por fim. Quem, para tentar responder a minha pergunta, cita Gênesis 26,5, que nada tem a ver com o sábado, e sim ao que foi dado a Abraão como mandamento. Ele cita vários textos que indicam o mandamento de Deus para pessoas. Mas sobre o sábado aos animais, o texto de Êxodo 20:10 continua intacto. Ele usa vários textos, mas não analisa e foge do texto destacado. Ele até chegou a dizer sobre o texto que o homem não poderia fazer trabalhos por meio de animais. Vejam como ele fugiu. Pois o texto, quando cita os que estão na casa do judeu, ordena o sábado para servos, filhos e animais dele. Ora, o judeu não trabalhava por meio de seus servos e filhos. O descanso e benefício da suposta moralidade do sábado seria diretamente aos citados no texto. Ele cita o texto, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele diz que não pode ser para animais. Só que isso é uma marretada no adventismo, porque em Êxodo 20:10 os animais deveriam também guardar. Qual é, então, o benefício moral do sábado a um animal que não tem senso moral, Kim? Ele não consegue analisar o fato que o texto diz que o sábado era territorial, pois só havia ordem para guardá-lo dentro de Israel, ou seja, sem moralidade nenhuma. A própria história confirma, desde o 1º e 2º século, a abolição do sábado, como a Bíblia diz. Vejam, ano 200, Tertuliano, abre aspas, segue de acordo que da maneira que as abolições da circuncisão carnais da antiga lei são demonstradas como tendo sido consumadas aos seus específicos tempos, assim também a observância do sábado é demonstrada ter sido temporária. Para nós, sábados é algo estranho. Fecha aspas. Sobre idolatria, 14,6. Quem não conseguiu responder minha pergunta sobre Mateus 12,5? E disse que Jesus falava do ponto de vista dos fariseus, como na realidade Jesus falava sobre o que dizia a lei. Os sacerdotes violavam o sábado, logo se fosse mandamento moral, não haveria exceção, pois o que é moral não varia nem pessoa, lugar, tempo. Ele foi incapaz de mostrar um mandamento moral que poderia ser violado para serviço santo, pois em Deus não existe variação, como diz a Bíblia. Levou um checkmate sem saída.